ela de vez em quando participa do Em Revista, está com a gente aqui, vai estar na próxima semana também. Mas agora, meus amigos, eu já inicio esse debate de hoje, chamando ele, que tem uma formação de um intelectual de primeira, né? Com línguas, com teologia, com um conhecimento geral também na prática de sua vocação e de sua carreira. Pastor Roberto Cruvinel, obrigado por mais uma vez atender meu convite, meu amigo. Olá, meu amigo. Sempre com elegância toda a prova. Muito obrigado. As férias faz bem a uma pessoa, né? Sim, agora eu estou na visão do motoclube, né? Olha! Tô aproveitando. Você sabe que a gente tem duas vidas, né, meu amigo? Uhum. Nós temos... A segunda vida começa quando você entende que só tem uma. E aí você aproveita. Ótimo, gostei disso. Gostei disso. E você sempre andou de moto? Nunca. Porque eu nunca tinha visto, né? Já andei de carro com você muitas vezes. Vou fazer 40 anos de habilitação, mas aí eu conheci algumas igrejas, por exemplo, Anjos de Aço, e conheci um pessoal de motoclube e me encantei. Lembra daqueles filmes antigos do Marlon Brando? Claro, claro. Eu sempre fui encantado. Jamie Jean. Exatamente, fui encantado com isso. Aí comprei uma... Bom, primeiro tirei a habilitação de primeira, passei de primeira, comprei uma moto, fui buscar a moto na concessionária com o pessoal do motoclube. E o que é a primeira coisa que eu fiz? Coloquei a moto na viancheta. Nossa, nossa. E voltei. Aí o pessoal falou, pastor, gosta de pilotar. E hoje eu piloto moto, sou motociclista, não sou motoqueiro, sou motociclista. Já caiu alguma vez? Não, graças a Deus. Já aconteceu um caso de... Porque acontece, né? Sim. Quando eu estava fazendo as aulas de moto, um instrutor colocou o pé na frente da moto quando eu fazia o 8. Aí eu soltei a moto para não passar... Também, né? Aí é complicado. É que alguém colocou assim, moto... pastor, moto foi feito para cair. Eu falei, não, moto não foi feita para cair, como o carro não foi feito para bater. É verdade. O Jô falava, né, que moto foi feito para cair. Né? Pastor, por favor, muito obrigado. Fique à vontade, que a gente vai estar recebendo aqui para contrapor nesse debate. Ele que também é um sacerdote com bases nas matrizes africanas, mas é um bruxo acima de tudo, né? Ele é bruxo, inclusive, de grandes vultos políticos que estão lá no alto escalão do governo, né? Então, Chique Jeitoso, muito obrigado mais uma vez por atender o meu pedido. Sempre muito bonito, muito elegante, como sempre. Mas boa noite a todos, boa noite, pastor, boa noite, Pedro, boa noite à produção, todos os telespectadores e internautas. Sempre um convite teu para mim é uma ordem, ainda mais esse ano, que nós estamos se preparando para as eleições de 2024, 2026, está uma loucura depois que a gente fez as previsões certeiras da vitória do Lula e da nossa querida primeira-dama Janja, e também as coisas que estão acontecendo no mundo político e que está dando mais zum, é a minha previsão da prisão do Bolsonaro e mais de 2.000 pessoas que vai ser preso. Você não me comprometa nesse programa, você não me comprometa nesse programa. Aliás, quando você fez a previsão na eleição passada do Lula, né, o pastor Roberto estava naquele debate, estava participando do debate, mas essa história aí já é por tua conta. Eu quero só lembrar que o pensamento dos meus convidados não é o pensamento da rede, nem o pensamento do apresentador que vos fala. Então, a gente dá liberdade nesse espaço que é democrático. Isso é uma previsão sua, né? Você vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, viu? O impeachment da Dilma no teu programa. Foi também. A previsão do Lula no teu programa. Do campeonato também. Do Lula e agora a previsão da prisão do Bolsonaro e que dê um equilíbrio para ele, porque na cadeia ele pode vir cometer o suicídio quando for preso. Que horror, Chique, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar. Pastor Roberto, vamos entrar no assunto já, que é o assunto de hoje. E faça as considerações que você achar que deve também. Afinal de contas, como você vê essa PL, esse projeto do governo contra as fake news? Sim, Chique, eu acabei não cumprimentando o Chique, Deus te abençoe, viu? Sempre você, internauta, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Esta PL, este PL, que é um projeto de lei, né? Esse projeto de lei 2630, já na sua reformulação já está com 110 páginas, Hervé Sobral. Meu Deus. 110 páginas. E é interessante ler, não é, o projeto de lei para poder discuti-lo.
ler o projeto de lei para poder discuti-lo. Diversas audiências públicas, com colocações de pessoas de diversos setores da sociedade. Nós vemos este projeto de lei com muita preocupação. Em que pese o combate à fake news, todo cristão, na verdade, todo cidadão de bem deve combater a mentira. Nós entendemos que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas o projeto de lei, conforme foi apresentado em 2020, depois o relator, que é do PCdoB, se não me falha a memória, fez algumas modificações, mas ainda assim, algumas coisas que lá estão nos preocupam. Eu tive a oportunidade de buscar conhecimento e opinião de pessoas que entendem muito mais do que eu. E eu quero até mandar meu agradecimento ao professor doutor Ivan Durães, pós-doutor em Direito e em outras disciplinas, com vários doutorados, e ele me fez 4 considerações sobre o projeto de lei. Por que ele é contra? E eu fui pensar sobre isso. Primeiro, o trâmite de urgência dificulta o amadurecimento da discussão. Por que a esquerda quer votar com tanta urgência? E aqui em que pese, meu problema não é nem com a esquerda, porque no final dos tempos, direita e esquerda vão estar contra Cristo. Eu, como cristão, devo avaliar o que o texto está dizendo. Mas por que essa urgência tão grande de votar? Porque a urgência exclui a discussão do projeto. E é importante nós discutirmos, o projeto foi apresentado no Senado, mas discutir também amplamente com os deputados federais que representam vários setores da sociedade. Inclusive, a bancada evangélica tem se posicionado contra o PL 2630. A segunda questão é que o projeto de lei abre oportunidade para diversos tipos repressivos em branco. Por exemplo, segundo o projeto, quem é que define o que é discurso de ódio ou não? Hoje nós temos vários sacerdotes respondendo o processo por defenderem posicionamentos profundamente dogmáticos e religiosos. É óbvio, se alguém chegar e ofender a religião do Chique, de como está tipificado no Código Penal, ele vai responder processo. Para isso nós já temos o Código Penal. Pronto. Agora, quando você coloca a possibilidade de você definir um discurso de ódio, não é? De forma muito subjetiva, o que isso pode criar um certo problema, uma certa censura. Qual é a instituição que vai regular o que você, quanto jornalista, está dizendo? Entendi. E aí a questão nem é de religião, não é? Por exemplo, se você tiver um viés de opinião, porque hoje nós temos jornalismo de opinião, você pega outras emissoras que têm jornalistas especializados em jornalismo de opinião. Eu ouço e assisto alguns jornalistas que eu discordo peremptoriamente, mas eu ouço e presto atenção para apresentar antítese a ele. Agora, imagine, se você der uma opinião aqui no seu programa e um órgão regulador do governo, que não se sabe qual acha que você está com uma opinião contrária àquilo que é estabelecido por uma questão política. O que pode acontecer? Você lembra, você não é tão novo assim, né? Você é vintage como eu, o Chique também deve ser vintage como eu, mas vocês lembram da época... Eu gostei desse negócio de vintage, eu agora sou vintage. Essas poltronas são vintage. Então sabe o que é vintage? Vintage não é velho, é clássico e não é para qualquer bolso. Aliás, a Ordem Mundial da Saúde, né, fez uma reclassificação, né, e nós estamos enquadrados como jovens, nós três aqui. Graças a Deus, né? hein? Nós três e os 3 patetas, Moe, Léo e Curly. Nós 3 aqui somos jovens de acordo com a nova classificação. Mas você se lembra que quando artistas no regime militar, que houve exacerbações com certeza, eles falavam uma coisa e já tinha 2 soldados esperando na porta do estúdio. Você lembra disso? Mas eu acho que a censura... Não vou defender isso, gente, pelo amor de Deus. Não é que eu esteja defendendo, mas eu acho, pastor, que é mais honesta a censura aberta do que a velada, do que a subliminar. É verdade. Do que, eu estou aqui, eu não concordei com o que você disse, vamos chegar nas conversas. Mas tá sendo Aliás, dito. Você está de verde, você está parecendo um militar, viu, meu amigo? Não, estou mais para canário ou periquito. Não, mas a questão, veja, as discussões políticas no Brasil estão extremamente polarizadas.
E na minha visão, como pastor, como cristão e cidadão brasileiro, eu entendo que toda exacerbação ideológica ela pode ser imbecilizada. Toda ela. Óbvio, eu li o projeto, são 110 páginas, Evê Sobral. 110 páginas. No artigo 3º, por exemplo, diz que o projeto não se refere à opinião religiosa. Não se refere à opinião religiosa. Então, as igrejas, ou pelo menos o postulado cristão, está, por exemplo, se eu disser aqui que sou contra o aborto, eu sou mesmo contra o aborto, ainda que o Ministério da Saúde possa defendê-lo, ainda que o presidente negue a carta de intenções que ele fez para embevecer o povo evangélico, eu posso dizer que sou contra o aborto e não posso ser criminalizado por isso. Sim. Agora, se um projeto de lei passa, Chique, se um projeto de lei desse passa, pode ser que amanhã ou depois dizer, se eu sou contra o aborto, isso é discurso de ódio, é um crime, seja ele qual for. E aí esse professor me fez essas colocações. Primeiro, o trâmite de urgência dificulta o amadurecimento da discussão. Segundo, o PL abre oportunidades para tipos repressivos em branco, o que não é correto no Estado democrático. Quer dizer, está em branco, está lá, eu posso te reprimir. Agora, quais são o que você falou, quais são o que é, por que eu deveria ser reprimido? Claramente na lei, não tem. O artigo 50 do projeto de lei criminaliza a falta com a verdade, com uma tipificação penal muito aberta. Agora, o que é? Por exemplo, se você compartilhou algo que você tinha convicção que era verdade, e não é. Sim, você foi enganado. Você foi enganado, entendeu? Porque, veja, não existe cristão, ou pelo menos que eu saiba, pessoas sérias, não é questão de cristianismo, é questão de caráter, que defenda a mentira. Ora, quem mentir está errado. Eu já fiz meus programas, você me acompanhou, né? Já me acompanhou, dizer, inclusive, que posturas contra o atual presidente que foram faladas não eram verdadeiras. Porque eu sou obrigado a ser verdadeiro, ainda que eu não tenha votado nele, votado nos deputados dele, eu tenho que defender o que é verdade. Agora, você tipificar algo sem deixar muito claro e dizendo que aquilo é crime com pena de reclusão, é complicado. Por fim, ele coloca, regularizar as redes sociais é necessário, e é mesmo. Tem muita papagaiada nas redes sociais, não é? Inclusive essa questão dos meninos que são induzidos a cometer crimes, etc. Mas é necessário... Ou até a erotização, sim, que tem vindo muito mais cedo, né? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes que têm, na verdade, tido contato com aquilo que ainda não está na idade para ter contato, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é puritanismo, isso é bom senso. Bom senso. Bom, para encerrar essas minhas colocações iniciais, você lembra muito bem que nós discutimos aqui seriamente no seu programa o PL 122. Sim. Não lembra? Sim. PL 122 combatia a homofobia. E ainda colocando a questão como um crime de racismo. Veja, primeiro que homossexualidade não é raça. Não é raça. Mas o combate ao racismo e o combate ao crime contra a pessoa está tipificado no Código Penal, no Código Penal. Na época, nós nos levantamos por causa da sutileza do projeto. Qual era a sutileza do projeto? De entender que se eu dissesse na igreja uma hipótese que é pecado a prática homossexual, eu poderia ser processado e preso como um crime inafiançável. Foi por conta de, inclusive, graças a Deus, isso foi arquivado. Então, esse tipo de sutilezas é que nos preocupam. Ninguém, nenhum cristão, é contra a regulação no sentido de proteger os usuários da internet. Veja, uma das grandes discussões com relação a esse PL é a questão da privacidade dos seus dados pessoais. Inclusive, não sei se o Chique leu o projeto, com 110 páginas, em quase todas as audiências públicas, isso é citado, seus dados pessoais. Quem é que vai, não é? Quem é que vai observar isto? Qual é o órgão governamental que vai observar isso? Então, isso causa muita preocupação, meus amigos. E aí que pese ser direita e esquerda, não é essa a questão. Pelo menos a bancada evangélica e boa parte dos cristãos aqui do Brasil. Chique, eu quero ouvir sua opinião
E o que você pensa a respeito da PL? Você é a favor que continue, que vá para a votação, que seja aprovado? É a vontade do governo, né? Veja bem, Ivo, nós temos que tomar cuidado aí com algumas observações, porque tudo tem que ter o debate no país democrático. E o debate está sendo dado oportunidade para debater, tanto é que está tendo debate e está tendo até aqui. Eu pedi para a assessoria do ministro Flávio Dino me mandar algumas observações para mim, quando você me convidou, porque nós não podemos falar por falar. E eu acredito, há uma politização sim, eu acredito, concordo com o pastor, mas só que algumas opiniões que estão vindo da extrema-direita, que está criando um caos no Brasil de uma maneira muito assustadora. Essa extrema-direita ela ficou perigosa, como a extrema-esquerda também é perigosa, mas ela está... o seu líder da esquerda, ele consegue esclarecer toda vez que vem uma fake news, né? E acaba a loucura. Mas a extrema-direita, infelizmente, ela está passando de todos os seus limites aceitáveis, né? Quanto à direita, ela tem que existir, nós temos que ouvir a opinião dela. Ela não tem um líder para poder dizer que hoje, quem é quem? Quem é o líder hoje da direita para você poder ouvir e ela começar a colocar regra no jogo. E essa pessoa precisa surgir de maneira muito urgente, porque as eleições municipais estão vindo aí, as eleições de 2026 estão vindo aí, e precisa ter um líder da direita equilibrado, né, que não seja genocida, que não fique criando fake news, que não fique jogando palavras aos ventos. Porque, infelizmente, o derrotado aí, ele está envergonhando até a direita. Tudo é regulamentado. A televisão foi regulamentada, as rádios foram regulamentadas, a medicina foi regulamentada, todas as profissões foram regulamentadas. Ser pai de santo hoje aparece no Ministério do Trabalho, né? Eu, inclusive, tive nesse debate, né? Até para nós poder pagar os nossos impostos, para poder recolher. Né? O numerólogo, o cabalista, astrólogos, hoje é uma profissão regulamentada. Então, a maior discussão, na verdade, pastor, o que me tese hoje e que me chama a atenção são as 5, 6 plataformas que tem aí e que elas estão muito preocupadas com essa regulamentação. Mas se todos os outros são regulamentados, por que não eram? Olha o que aconteceu agora há pouco, há um tempo atrás agora, com o Telegram. O próprio Telegram espalhou uma fake news. Então isso aí é muito perigoso. Assim como todas as profissões foram regulamentadas, acredito eu que com esse debate e de repente essa pressa não é tão pressa assim, porque a quem não quer regulamentação está muito preocupada porque vai ser silenciada para não fazer mais fake news. E é que essa é uma grande verdade. Eu discordo que nem o Evê Sobral sabe disso, faço televisão há muitos anos, faço rádio há muitos anos, eu não concordo com a censura. Eu acho que uma opinião, eu concordo com o senhor. Se eu tenho uma opinião sobre um assunto e de repente ela pode ser interpretada como fake news, então eu acredito que tem que ter um amadurecimento. Dentro da minha religiosidade, eu posso ver um assunto de uma maneira. Como evangélico, pode ver de alguma maneira o mesmo assunto, o maçom, o católico, e daí é fake news porque eu tenho uma outra visão? Vamos lá, para ficar bem polêmico. Eu faço uma entrega de um bode e de uma galinha preta. Mas o frigorífico mata 5 milhões de galinhas por dia. E a polêmica venceu por causa do meu galinha preta da minha entrega da cultura brasileira. Olha a comparação, mas tudo bem, continue. Mas é só para você ver como é polêmico. Não, mas tem lógica. Uma entrega de um bode, uma entrega de um galo preto e de uma galinha. Mas essas mesmas pessoas, às vezes, que me processam no STF, inclusive teve um caso de pessoas processando e o ministro chegou e falou, tá, você está aqui atacando, mas você está com calçado, com o couro de um boi, com o couro de jacaré. Ah, então você pode estar usando o sapato de couro aqui e você foi um sacrifício de um boi ou de um jacaré. Só estou fazendo
fazendo essa comparação em cima dessa PL que está aí, que ao mesmo tempo que nós precisamos, ela vai ser regulamentada. E num país democrático vai ter um amadurecimento. O que não podemos deixar é criar, de repente, o que eu ando observando, e que a assessoria do ministro Flávio Dino mandou para mim aqui, é algumas pessoas que elas estão pegando alguns fatos para distorcer, porque elas são contra, mas elas são da extrema-direita e esteve apoiando aí um presidente que foi o que mais criou fake news, e é isso que quer combater, para que nem a direita nem a esquerda, e que nem o centro, ou nenhum homem público ou um líder venha usar de fake news para poder, de repente, ganhar uma eleição ou para poder defender a sua tese. E hoje é o que mais nós vemos todo dia. Tanto é que todos os canais de televisão, eu quero citar aqui para ter licença, a própria Rede Globo Televisão, o G1 e alguns outros portais, criou um portal para poder desmentir o que é fake news. De tão grave que é. Porque, de repente, pode colocar uma mentira aqui em cima do EV Sobral, até ele desmentir, já em 5 minutos, toma conta das redes sociais. Aí, quando vem a nota para você poder esclarecer, não atinge o mesmo número de pessoas que aquele fake news veio manchar o nome do apresentador, ou do canal da televisão, ou do meu nome, ou o nome do pastor, ou dos outros participantes que aqui vêm nesse glorioso programa. Então, eu acredito que esse regime de urgência tem que ser votado sim. Se deixar 1 ano de debate, vai ficar 1 ano. Se deixar 2 anos de debate, vai ter 2 anos de debate. Se deixar 3 anos, vai ter 3 anos de debate. Então, precisa ser votado e, ao rigor da lei, né, ver quem são as pessoas, os órgãos que vão poder fiscalizar isso, para não cometer injustiça, para não agradar a uns e nós, de repente, sacrificar outros conforme o pedido dos seus devidos patrões. Bom, eu acredito, você já vou te dar a palavra, eu acredito que isso sempre houve na história do mundo, não só do Brasil. Vou lembrar de um caso que nem tinha internet ainda, ou talvez tivesse internet ainda da discada, primeira fase da internet, que foi o que se deu com o Ibsen Pinheiro. E a revista Veja acabou com a carreira daquele homem, né? Fez várias colocações, depois quando viu que não era nada daquilo, teve uma desculpa, mas a desculpa saiu numa nota na última página. A escola de base em São Paulo, que também virou documentário recentemente, né? E que aconteceu a mesma coisa, né? Quer dizer, você fala da pessoa, você fala daquela situação, você apedreja primeiro e depois, quando você vai ver, não é nada daquilo. Isso já não é só da internet, gente. Isso sempre houve na história do mundo, da civilização, sempre houve no Brasil, né? Agora, eu também acho, Chique, que às vezes algumas afirmações, elas são bem graves, né? Porque quando a gente faz uma afirmação e não um questionamento, a gente tem a certeza disso, né? E você faz veementemente, você tem esse espaço democrático para você colocar. Mas, que esse espaço é democrático, mas eu repito sempre que o pensamento dos meus convidados não representa o pensamento da casa. Mas pode falar, pastor. Mas você vê, eu conheço o Chico já há algum tempo, a gente já participa de vários debates por aí. Mas veja, eu não sou filiado a nenhum partido político, mas eu posso observar a militância no discurso. Quando você diz assim, o genocida, vai lá no dicionário ver o que é genocídio. Hitler era um genocida. Outros déspotas mundiais foram genocidas. Agora, se referir ao ex-presidente do Brasil, que pegou o Brasil no meio de uma pandemia, que conseguiu fazer uma série de melhorias no país, você vê... Você sabe que eu dirijo programas de rádio com muita audiência, não é? Sim. E já estive no meu programa de rádio com militantes do PT, pastor militar. Aliás, eu não acredito num cristão que seja de esquerda. Eu tenho muita dificuldade, porque eu sou da época em que o comunismo perseguia nosso povo e matava nosso povo. Eu sou da época que eles perseguiam veementemente tanto o comunismo quanto o socialismo. E ainda aqui nas Américas, temos países que perseguem o nosso povo, padres, pastores, etc. Mas você nunca ouviu falar, ouvi falar com uma forma pejorativa quanto ao atual presidente. E eu não permito,
nem que fale de nenhuma deficiência física, nem de um processo que foi condenado e depois foi arquivado. Eu nunca fiz isso. Agora, observa, chamar alguém de genocida não é fake news? Chamar alguém de genocida não é impingir a pessoa um adjetivo que não cabe na descrição do que esse adjetivo significa. Quando o Chique falou a questão das oferendas deles, embora eu não concorde, não é? Eu observo a Constituição brasileira no artigo 5º que dá direito a ele a fazer. Dá direito a ele a ter a religião dele como ele determina, desde que essa religião não seja contra a lei. Você lembra que no seu programa eu defendi religiões de matriz africana aqui, dizendo que elas eram consideradas como religião mesmo sem ter livros escritos, porque é o que aconteceu no Rio de Janeiro, você lembra disso. Agora, eu não posso permitir, senhoras e senhores, que um ex-presidente da República, em que pese qualquer problema que possa ter, porque o atual já teve muitos, ele e aqueles que o cercaram, e que ainda o cercam, muitos, que inclusive foram parar na prisão, que seja chamado de algo que não foi transitado e julgado. Agora, com relação à PL, o projeto de lei, observe, o Chico falou uma coisa interessante aí, sobre espalhar uma notícia mentirosa. Fake news é notícia mentirosa. Nós temos 3 crimes no Código Penal. 3 crimes. Por exemplo, se eu injuriar o Chico permita eu tomar como exemplo, tá? Porque como nós temos religiões opostas, isso acontece muito que não deveria acontecer. Eu posso dizer que não concordo religiosamente com a prática de religião de matriz africana por conta de um dogma meu. Isso é meu direito, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Mas se eu sou crente de verdade, eu não vou ficar atacando a religião dele, vou falar de Jesus Cristo. Ponto e acabou. Agora, se eu injuriar o Chique por causa da aparência, se eu caluniar um sacerdote, calúnia, que é mentira, se eu difamá-lo, eu posso ser processado. Está no Código Penal. 3 crimes contra a honra no Código Penal. Eu já vi aqui no seu programa amigos nossos dizerem para uma senhora que lia borra de chá. Eu fiquei espantado com aquilo. A mulher tinha mais de 90 anos e um amigo nosso aqui falou: a senhora não sabe que o Código Penal diz que isso é charlatanismo? Que é um crime. Você lembra disso? Lembro, claro que eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Mas ele está citando o Código Penal, não é pessoal. Então, a lei da fake news, eu acredito que nós devemos sim discutir, Chique, eu acho que deve discutir 1 ano, 2 anos. Agora, não pode ser a toque de caixa como o governo quer. E no sentido, você quer ver o artigo 50? Artigo 50, está aqui, ó, 110 páginas, pessoal. 110 páginas. Vai lá e procura. Artigo 50, promover ou financiar pessoalmente ou por meio de terceiros mediante uso de conta automatizada, que é o que nós tivemos problema aí muito falando no ano passado, e outros meios ou expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de internet, divulgação em massa de mensagens que contenham fato de saber inverídico, que seja de comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física e que seja passiva à ação criminal. Você leu assim? Legal. Olha aqui, ó. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Legal. Agora, pergunta a você, senhor advogado, você jornalista, você que forma opinião, o que é esse tal de inverídico? Quem é que vai dizer que é inverídico? Se um Estado totalitário dizer que essa cadeira aqui é uma vaca mugindo, o Estado totalitário vai fazer acontecer. A gente fala muito de democracia, gente, então discutir democraticamente. Discutir liberdade de opinião não é liberdade de cometer crime. Livre expressão não é cometer crime. Não é denegrir ninguém. Agora, vocês veem aí como muitas vezes o pessoal que tem viés à direita é denegrido descaradamente. Bom, Chique, você ouviu o pastor Roberto, né? Ele contrapôs algumas colocações suas. Com amizade, hein, amigo? Com amizade. Estou brindando a você com um copo de água, viu, meu amigo? Diga. Eu coloquei uma forma que 700 mil pessoas sendo comprovadas, ou mais, a metade aí, que agora a CPMI, eu acredito que vai vir, ela vai poder andar e vai vir uma outra tese,
quase 40 investigações em cima do ex-presidente, junto do um fabuloso ministro da Justiça, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que está defendendo a democracia dessa vergonha desse ex-presidente, que o que ele fez, me desculpe, não fez nada para o Brasil, foi o pior presidente do mundo, e o Tarô fala isso. Caso o mundo fala isso, se não é o atual presidente viajar o mundo e tirar a vergonha que foi feita pelo ex-presidente, pelo amor de Deus, né? E ninguém cria as instituições brasileiras, a justiça é a única reserva moral desse país. O STF tem que ser respeitado, o STF tem que ser respeitado, a Rosa Weber tem que ser respeitada. O Alexandre de Moraes, pelo meu Deus do céu, esse senhor está carregando o Brasil nas costas, né? Com essas atitudes antidemocráticas. E agora, com a apreensão do celular do ex-presidente, com a prisão desses homens, e o que vai acontecer pela frente, aguardem o que vai acontecer pela frente. Você vai ver o porquê da necessidade. O presidente Lula está correto, o governo brasileiro está correto, tem que colocar a ordem nesse Brasil. Nós temos aí o melhor ministro da Justiça que está dando as suas opiniões sobre essa regulamentação. Tem que ser votado de imediato para poder colocar e para poder parar com essa falácia que está. Você veja bem, alguns deputados estaduais, federais, até senadores do agronegócio, sabe, querendo atacar o governo, sabe, com seus preços horríveis e com opiniões porque não concorda, criaram uma demonização em cima do Lula, em cima do PT, de tal maneira que todos estão assustados pela vitória do presidente Lula. Então eu concordo que o governo ganhou e ele tem que trabalhar. E ele está vendo o que está acontecendo com as viagens do presidente Lula, o que está acontecendo com os ministérios do presidente Lula, o que está acontecendo com os debates, é uma coisa fantástica. Vem o Flávio Dino, agora foi inquisitado, o próprio juiz Sérgio Moro ficou em silêncio quando veio indagar de brincadeira, de maneira sórdida, o ministro Flávio Dino. Então eu acredito que o governo, o governo, o presidente Lula, a primeira-dama, os seus ministros, tem de ser respeitado, tem que regulamentar. O que não pode ser permitido é que o presidente Lula, os ministros e os deputados estaduais, federais da base e os senadores da base do Lula venham de repente extrapolar. Mas eu não vejo que eles estão extrapolando, não. Quem extrapolou foi o ex-presidente, foi esse povo que está apoiando, porque eles não vão, pastor, eles não fazem debate político, pastor. Eles aparecem para fazer bagunça. Pode ter Chique, me dá uma... Chique. E federais, os partidos federais, que é da oposição, estão passando vergonha. Ô, Chique, porque eles fazem indagações que não falam nada, eles fogem do tema. Escreve lá para ele me dar uma parte. Me dá uma... Chique. Ele quer uma parte. Ele está travando com as suas observações, porque o senhor vai em cima das 100 e poucas páginas, e o senhor indaga em cima do debate, o senhor é muito inteligente, pastor. Muito obrigado. O senhor não cria fake news em cima do debate, o senhor faz educações que são relevantes e elas têm que ser observadas. Mas dizer, o ex-presidente fez um trabalho fantástico e foi um grande presidente, o senhor me desculpe, o pior presidente do mundo já teve. Olha, uma coisa entendida, me dá uma parte. Me dá uma parte. Olha, eu sou pastor e eu vi uma carta de intenções ao povo evangélico, né? Lê lá a carta e dá uma olhada no que está acontecendo nesses meses de governo. Mas eu não estou aqui para falar do governo Lula, porque a Bíblia me ensina a orar pelo governo Lula. Eu tenho que orar por ele. Todo cristão tem que orar por atual governo. Agora, eu não alinho com o postulado que os governos de esquerda aceitam. Por exemplo, defesa de aborto, não alinho, tá? Tem falta de costumes e a gente é claro nisso. Agora, observa, Chique, meu amigo, você está transversando, porque a conversa aqui é a PL 2630, e eu li o artigo. A questão, esse é o meu medo. Por exemplo, tem que respeitar os governadores. Lógico que tem. Eu não preciso de uma PL nova para dizer que eu tenho que respeitar o governo, eu preciso só ler a Bíblia.
A Bíblia, no Romanos capítulo 13, fala exatamente isso, que eu tenho que orar e respeitar o governo. Agora, eu tenho que me posicionar quanto cidadão, porque tenho título eleitoral, CPF, e está errado. Veja, eu estou defendendo o direito de haver Sobral. Eu estou defendendo o direito de outros jornalistas de opinião que expressam a opinião pública, de eu poder escrever um artigo e dizer que está errado aquilo ali. E, de repente, o governo possa pegar, viu, Chique? Possa pegar algo que não é claro, porque eu vou ser honesto aqui com vocês, porque muita gente não leu a PL. O artigo 3º exclui qualquer entidade religiosa, seja dele, a minha, desse tipo de crime. Está dizendo aqui que eu posso dar minha opinião sem incorrer em crime. Isso é uma conquista, inclusive, da bancada evangélica. O artigo 5º, daqui também, aqui não da Constituição, daqui desse projeto de lei 2630, diz a mesma coisa. Porém, existem sutilezas, ambiguidades. Está dizendo que eu posso dar minha opinião como pastor, ele pode dar opinião como pai de santo, o outro pode dar opinião como sheik, só que, em determinado momento, o negócio pode parecer que você está promovendo a fake news e não existe parâmetro para dizer quem é que vai regular isso. Quem é que vai regular isso? Nós já vemos a truculência que tivemos no PL 122. O Sheik deve lembrar. No PL 122, se eu falasse, gente, homossexualidade é pecado, eu podia sair de lá algemado e preso. Eu não tenho nada contra o homossexual. O Evê Sobral sabe exatamente isso. Quantas vezes eu chorei junto com gente aqui, nesse estúdio. Que susto agora. Começou. Agora gostou, né, Fábio Bertolozzi? Agora eu levei um susto, mas continue. Mas quantas vezes eu chorei aqui? Você já contou histórias, inclusive, Sim. Verdadeiras, que eu sei que são, de pessoas que você levou ao altar, né? Sim. E falou, não, você participa da minha igreja, né? Não, que a pessoa era homossexual, ele queria servir a Deus. Não é? Ele abriu o coração dele para Cristo. Agora, gente, eu me reservo o direito de questionar e dizer aos deputados evangélicos e os deputados da direita, porque extrema, esquerda e direita é tudo complicado, meu irmão. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, começou como extrema esquerda lá atrás, eu me lembro. Viu? Eu estava na Rua São Bento quando prenderam o presidente dos sindicatos bancários, eu estava lá, eu era novinho. Não é? Eu passei no meio de gás lacrimogêneo jogando na Praça da Sé. Eu me lembro. E aí ele foi evoluindo, que o tempo foi. E ele conseguiu, com seu carisma, inclusive, colocar muitos crentes ao lado dele, pastores, inclusive. Só que hoje, gente, eu não vou discutir que nós não estamos comendo picanha, continuamos comendo salsicha, eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir que a carta de intenção até agora, logo nos primeiros dias, um dos seus ministros já falou exatamente contra a intenção que ele colocou na carta. Não é isso, é PL 2630. Fake news é crime. Fake news a pessoa tem que responder na justiça. Agora, o PL tem que ser discutido. Tem que ser discutido para que não aconteça de dar uma arma na mão de alguém para fazer bobagem, gente. Então, Mas, e aí, pastor, o senhor viu que interessante como o senhor acabou entrando em contradição por defender o ex-presidente derrotado? O senhor fala que não entra no lado político, mas defende o derrotado, o ex-presidente, que foi o que mais colocou. E graças ao ministro agora, Flávio Dino, ele vai colocar na cadeia, querendo regularizar as armas. Para que tanta arma? Se precisa de Deus. Pastor, tinha pastores, não o senhor, que sua igreja tem vergonha na cara, mas teve pastor fazendo arminha no altar. Olha que absurdo! Claro que estamos discutindo o PL, mas vamos dar umas cutucadinhas, porque o senhor é inteligente, então eu também sou. Tá comendo picanha assim, pastor? Eu não tô, não. Tá tendo... Você tá, Roberto? Não é nada. Tá, não? A gasolina está menos de R$5. Isso nós estamos em 4 meses de governo, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, o Telegram está com o PL... Amigo, deixa eu separar. Eu não estou defendendo... Amigo... O senhor vê como que é. Amigo, Ele está
Ele não ouve, irmão. Mas eles querem continuar. Mas por que é isso, pastor? Espera um pouquinho. Eu não estou defendendo o ex-presidente, eu estou tentando equilibrar o debate. O dinheiro que tem por trás disso, dessas plataformas, é o medo, porque daí acaba. É isso que tem uma cortina por trás, um pano de fundo. Então, eu concordo que a PL seja votada de maneira imediata, porque senão nós não vamos conseguir viver mais nesse Brasil com tanta fake news que foi disparada e até junho o senhor vai ficar com vergonha de dizer que um dia o senhor votou no ex-presidente. O senhor pode ter certeza, porque o que vai vir é uma coisa assim que vai envergonhar. Eu até te falo, eu tenho alguns amigos bolsonaristas que nós conversamos, inclusive faz parte do meu alto clã e fazem parte de alguns grupos elitizados que eu pertenço para a gente debater, tem alguns bolsonaristas. E eles estão dizendo, olha, estou chegando ao ponto de dizer, fiquei com vergonha de defender esse homem. Eu fiquei com vergonha de participar das fake news que esse homem participou. E lá do escritório do ódio, que foi o que mais lançou. Por enquanto está tudo muito fresco, mas daqui 3 meses, pastor, o que vai descobrir esse fake news é uma coisa assustadora. Eu entendo as suas posições, vejo que o senhor vai realmente na PL, debatendo a PL, mas tem um detalhe. Qual o medo também de regulamentar e já votar já então? Sabe? Por que querem que adie? Com 4, 5 pontos o senhor dá até para pensar, mas não vai criar problema não vai ter problema de censura e vai colocar um freio nessas fake news que está aí. Os atuais ministros do presidente Lula não tem nada que macule a administração e a gestão pública desses homens e o que eles estão fazendo no Brasil. Olha a paz que nós estamos vivendo. Olha o luxo de debate que nós temos em cada pauta do presidente Lula. Não estou defendendo o presidente Lula como um cabo eleitoral, não é isso? Como guru dele, como bruxo dele, como fez as previsões para ele, não é isso? O senhor é o bruxo dele? O senhor é o bruxo do presidente? Eu a falar, eu não quero que ele manche o meu voto, eu não quero que ele manche as pessoas que acreditam. Eu não quero que ele... Deixa eu comentar. Claro. Chique. Até agora a nota dele está 100. Eu estou chegando ao fim do... acabar com esses bandidos que estão criando fake news. Estou chegando ao fim do primeiro bloco, vocês continuam comentando aqui, compartilhem esse programa nas suas redes sociais, para que a gente bata o recorde que a gente bateu semana passada mais uma vez nas suas redes. Mas eu quero ouvir agora, antes da gente ir para o intervalo, o pastor Roberto, que você também volta com a gente. Eu quero comentar. Por favor. Os senhores, prezados telespectadores, teleinternautas, não viram fazer defesa do ex-presidente Bolsonaro. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de Jesus. De esquerda, com certeza, eu não sou. Leia lá Torturado por Amor a Cristo, que você vai entender por que eu não sou. Leia lá Soldado Ivan, que você vai entender por que eu não sou de esquerda. Então, eu sou alinhado mesmo aos bons costumes. Eu tenho dificuldade de entender um cristão de esquerda. Agora, veja, não precisou da PL 2630 para censurarem, ou, aliás, para tirarem do ar o Telegram. Precisou? Foi na canetada. Foi numa ordem, acabou, tiraram o Telegram do ar. Precisa de colocar um gatilho. Mas a Bíblia diz que o inferno e a perdição nunca dizem basta, eles querem sempre mais possibilidades. Toda ditadura começa desse jeito. O diabo, certa feita, pediu para entrar na casa de um camarada, o cara falou, não vou entrar não, você não vai entrar não. Ele falou, tá, então deixa eu botar o nariz só. O cara falou, então deixa. O diabo virou de costas, passou o corpo todo, entrou o nariz, a ponta do nariz. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Senhores, não importa qual seja a sua religião, presta atenção no que está acontecendo no Congresso Nacional. Porque falam muito de nazismo. O nazismo foi um cancro da sociedade, maligno, demoníaco, diabólico. Mas o nazismo era assim. Ele chegava e dizia, vamos perseguir fulano aqui agora. O outro dizia, não é comigo. Não é comigo. Aí quando você via, estava todo mundo em campo de concentração, negro, homossexual, cristão, judeu, porque não era ariano. Então quem não é da esquerda não presta? Eu não sou da esquerda, eu sou cidadão do Brasil.
Falaram muito sobre usar verde e amarelo. Eu uso verde e amarelo desde que eu sou criança, desfilando pela escola. Desde que eu sou patriota, amo a minha nação. E com a ajuda de Deus, e se Deus me der graça, nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Bom, eu vou estar caminhando para o intervalo, né? E ainda tenho aqui, pelo relógio do estúdio, eu ainda tenho 4 minutos, né? Então, eu quero dizer, Chique, que você vai ter a sua réplica, claro, daqui a pouquinho já, né, logo após o intervalo, né? Mas eu quero aqui lembrar a vocês que o humor, o teatro, que é a minha base, foi a minha escola, né? Fiz comunicação, fiz jornalismo, mas a minha base é o circo, é o teatro, né? Vivi disso, né, Roberto? E hoje está praticamente impossível de fazer humor. Você faz humor, a pessoa diz, se ela é contra aquilo, a pessoa que você satirizou, eu não vejo graça. Se você fizer o contrário, ela talvez não diga nada. Assim, humor é humor, né? Isso desde os Klaus, desde a corte, desde a época do Império. Na verdade, meus amigos, o humor é feito com quem geralmente está no poder, né? Se faz composição também, mas geralmente quem está no poder. Faz com né? pastores. E aí, exatamente. Faz com Pai de Santo. Então, o que acontece? Quando você faz humor e a pessoa já te... Isso para mim é censura. Mas eu não vejo graça nisso. Não, mas eu não concordo com isso. É humor. Eu aceito o humor. Claro que se ele não for ofensivo ou não falar de uma intimidade ou algum problema físico, né? Algum problema que seja realmente... Aí para mim, realmente não dá para aceitar, né? Mas humor é humor, não tem meio humor ou quase humor. Eu rio quando vejo o humor de um lado, da direita, da esquerda, os comentários críticos, desde que a análise crítica ela seja bacana, né? Mas ela é tendenciosa, mas ela é partidária. Mas se for bacana, ok, também não vejo problema nenhum de você assumir um partidarismo, de você assumir uma posição. Por que não? Por que não, né, Chique? Você assume sua posição, pastor Roberto assume a posição agora dele. Então, assim, o que eu vejo gente, vamos classificar essa palavra, censura, de acordo com o que está no dicionário. Então, vamos lá. Quando eu hoje, na televisão, na Rede Brasil de Televisão e RBTV, a gente se preocupa quando coloca um filme, um desenho, um anime, uma série, um seriado, uma minissérie, de acordo com o horário, isso chama-se o quê? Indicação classificativa. Achei excelente esse nome. E tem que ter, não tem como não ter. Não, mas isso é censura. Antigamente vinha assim, censura, esse programa é aprovado por esse horário. Ok, mas assim, a palavra censura para mim significa algo pesado hoje no Brasil. Quando você não permite a expressão da opinião do outro, com humor inclusive. Pelo amor de Deus, né? E eu estou no meu direito, eu faço também humor e vou continuar fazendo o que eu estou no meu direito. Não havendo a ofensa... É isso, o nosso tempo está terminando. O mesmo artista fez o Jim Jones, o mesmo artista fez o Painho. O mesmo artista. Chico Anísio. Exatamente. Chico Anísio tirou onda com a política e todo mundo ria. Sim. Tirou onda com o regime militar. Sim. E, gente, todo mundo ria. Gente, perdemos essa semana essa grande artista, essa grande cantora, nossa eterna rainha do rock e também uma das rainhas da MPB. Segundo ela, para ela, Maria Bethânia era uma eterna rainha. E ela reverenciou muitos cantores, compositores e artistas. Uma das músicas assim que eu acho tão diferentes de Rita, eu não tenho visto aí nas memórias dela que estão sendo apresentadas no jornalismo, né? É essa música que foi Meu Bom José. Essa música, na verdade, foi dada de presente para ela, né? E ela cantou de forma tão bonita e a gente vai para o intervalo com essa música e depois a gente ainda mostra um pedacinho de Buana, que é uma música que particularmente eu gosto muito também e faz parte da nossa história, da história de cada um de nós, né, Roberto, Chique, Rita Lee, ela faz parte de alguma forma da nossa infância. A maior roqueira brasileira. E pronto, acabou. Não precisa para ninguém. Então vamos lá.